Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o momento angular. Então, como a gente vai ver durante essa aula, esse chamado momento angular, ele vai ser o análogo angular do momento linear que vocês viram lá na Física 1. Né? Bom, a gente vai primeiramente analisar esse momento angular para o caso de uma partícula e depois para o caso de várias partículas em um corpo rígido. E vocês vão ver, primeiro eu vou dar a definição dessa quantidade e essa quantidade ela vai ser bastante importante porque digamos, da mesma maneira que lá na Física 1 vocês viram que em determinadas condições você poderia ter conservação, não sei, da energia mecânica, do momento, e isso ajudava a vocês resolverem problemas. Agora a gente vai aprender esse momento angular, e esse momento angular também, em determinadas situações, você pode ter esse momento angular sendo conservado, e a partir daí você consegue, digamos, seria uma maneira mais fácil de você resolver alguns problemas. Né? Então, vamos começar primeiramente definindo o momento angular só para o caso de uma partícula. Tá? E depois, como eu falei, a gente vai passar para o caso mais geral. Né? Então, digamos que eu tenha, como aqui nesse desenho, uma partícula faz essa trajetória daqui, que está em vermelho, e digamos que num determinado instante a partícula está nessa posição daqui, digamos que ela tem uma massa lá m, e nesse instante que ela está nessa posição daqui, esse aqui é o momento linear dessa partícula. Tá? E aí, a maneira como a gente define o momento angular, a gente define ele, o momento angular dessa partícula, sempre com relação a algum ponto. Então, aqui no caso, eu vou vou definir esse momento angular com relação a esse ponto aqui que eu chamei de O, né? E ele é definido dessa maneira como está aqui nessa equação. Ele é o produto vetorial da posição dessa partícula com relação a esse ponto O, multiplicado, quer dizer, o produto vetorial desse vetor R pelo vetor P, o momento linear dessa partícula. Tá? Então, isso é a definição desse momento angular. Bom, esse vetor aqui, ele vai ser, o módulo dele, bom, vocês já viram, quando você tem um produto vetorial, o módulo de um vetor que vem de um produto vetorial de dois vetores, ele é escrito dessa maneira, é o módulo do primeiro vetor, no caso R, vezes o módulo do segundo, o P, vezes o seno do ângulo entre esses vetores. Né? Bom, como a gente já viu lá para o torque, eu posso aqui também escrever esse módulo de outras maneiras, o módulo desse vetor. Né? Uma das maneiras, eu posso combinar esse módulo do momento linear com seno de φ, onde φ é esse ângulo daqui, né? Como a gente já definiu de outras vezes, é o menor ângulo entre esses dois vetores. Então, essa combinação aqui, P seno de φ, nesse desenho aqui, você pode ver, eu posso desenhar aqui um triângulo, e o P seno φ vai ser o módulo desse vetor P,
que seria a hipotenusa desse triângulo, vezes o seno disso aqui, vai me dar esse vetor. Então, quer dizer, é bem parecido com o que a gente discutiu lá para o torque, né? Esse P multiplicado pelo seno φ vai ser esse comprimento daqui, e esse comprimento aqui é justamente a componente desse vetor numa direção que é perpendicular a esse vetor R. Então, eu posso escrever o módulo do L dessa maneira, ou também eu posso combinar esse vetor R com o seno de φ, e essa combinação a gente já discutiu antes. R seno φ era, lá no torque, era o que a gente tinha chamado do braço de alavanca, né? E a maneira, digamos, aqui no caso do momento angular, a gente obtém esse braço de alavanca de uma maneira análoga como a gente viu lá no torque, né? Só que aqui no lugar, digamos, no torque você tem uma equação praticamente análoga a essa aqui, né? Só trocando lá no torque, no lugar do momento aqui, você tinha a força, né? Então, a maneira como a gente pega esse R perpendicular é só passar uma linha aqui em cima desse vetor P, essa linha em azul. E aí você tem o seguinte, eu posso aqui novamente fechar esse triângulo, eu vou ter aqui esse triângulo, e como esse ângulo daqui, esse ângulo que aparece aqui, é exatamente igual a esse, né? Então aqui eu chamei também de φ, né? E aí você tem, olhando para esse triângulo daqui, esse R seno φ é justamente esse pontilhado aqui em azul, né? Que é o comprimento desse vetor R vezes o seno desse φ. Então, como lá no torque, você passa uma linha em cima desse vetor P, e esse R perpendicular digamos, a linha que sai aqui do O e vai até essa linha daqui que passa em cima do P de maneira ortogonal. Agora, eu falei que esse L, esse momento angular, ele era análogo ao momento que vocês viram lá na Física 1. Por que isso acontece? Então, você sabe lá que a segunda lei de Newton, ela pode ser escrita dessa maneira daqui, né? Não sei se todos aqui viram isso lá na Física 1, né? Porque, em geral, na Física 1, a maneira mais tradicional que a gente aprende a segunda lei de Newton é que a soma das forças é igual a ma. Mas, digamos, essa aqui, na realidade, foi a maneira como Newton escreveu a segunda lei, né? E se você considera, quer dizer, lembrando que o momento é a massa vezes a velocidade de uma partícula. E no caso particular, se a massa da partícula for constante, essa equação daqui, ela vai poder ser escrita para o caso m constante, que é o que acontece na imensa maioria dos casos. M sendo constante vai para fora da derivada, e aí você vai ter aqui derivada de v com relação a t, e aí você tem que isso aqui é a aceleração. Então vocês veem que bom, essa aqui é uma outra maneira de escrever a segunda lei de Newton, e o que eu vou mostrar é que existe, da mesma maneira que você tem essa relação entre a força, a soma das forças
e o momento de uma partícula, você tem também para uma partícula pode sofrer ação de vários torques, né, a partir das várias forças que atuam na partícula, para cada força você tem um torque, e se você pega a soma desses torques, o que eu vou mostrar agora é que essa soma de todos os torques que atuam numa partícula é igual à derivada daquele momento L, momento angular, com relação ao tempo. Tá? E é bem simples a gente ver isso, né? E bom, antes de eu fazer a conta, vocês veem, digamos, essa daqui é que realmente é a relação importante, mas vocês veem que essa relação daqui é exatamente análoga a essa. A gente já tinha visto que o torque era o análogo angular da força, e aí do outro lado da equação você vê que esse L vai ser o análogo do P, né? O momento angular vai ser o análogo angular do momento linear. Mas vamos realmente mostrar que essa equação realmente é verdadeira, né? Então, para fazer isso, eu pego lá a derivada do L, vou começar do lado, digamos, do lado direito daquela relação. Então, agora é só colocar lá a minha definição do L, que eu tinha escrito agora há pouco. Então, a gente viu que ele era R vezes o momento linear. Ok? Derivando, bom, aqui você usa, primeiro a derivada atua no R, a derivada atuando no R vai me dar velocidade, né? Depois você tem outro termo da derivada atuando no P, né? Ok? Bom, agora, quanto que é esse termo aqui? Então, esse termo aqui é zero, né? Esse termo é zero porque é só lembrar que o P é mv, né? A massa vezes a velocidade de uma partícula, né? Massa é um número. Então, no final, esse vetor P é um vetor paralelo ao vetor V. E sempre quando você pega o produto vetorial de dois vetores que são paralelos, isso dá zero, né? Então, o primeiro termo é zero e o segundo termo é bem fácil, né? O segundo termo é só usar a segunda lei. A segunda lei de Newton, né? A derivada de P com relação ao tempo, usando a segunda lei, é igual à soma das forças, né? Então vai ficar R vezes o somatório das forças que atuam nessa partícula, né? Agora, esse somatório, esse R aqui é um vetor, digamos, esse vetor R daqui que vai dar origem até a partícula. Nessa partícula aqui podem estar atuando várias forças, né? Pode estar atuando a força F1, F2, F3, F4, etc., né? Mas então, se todas as forças estão atuando aqui nessa partícula, você tem que aquele vetor R, ele, bom, é um vetor igual, digamos, ele não depende da força que está atuando aqui nessa partícula, né? Então eu posso colocar esse R para dentro do somatório, né? Mas agora, digamos, isso que está aqui, é justamente o torque. Se você lembrar que a gente viu há algumas aulas atrás, a gente definiu o torque atuando em uma única partícula, né? E a maneira como, para cada força que atuava numa partícula, você
podia definir um torque associado a essa força, e a maneira como a gente definiu esse torque foi exatamente dessa maneira, né? O torque associado a cada força que atua na partícula, né? Então, isso aqui é exatamente o somatório de todos os torques associados às forças que atuam naquela partícula. Bom, então a gente acabou de mostrar que a derivada de L com relação ao tempo é igual ao somatório dos torques, né? Então a gente mostrou essa relação daqui. Ok? Isso é uma espécie de um análogo angular da segunda lei de Newton, né? Tá legal? E portanto, quer dizer, da mesma maneira que a segunda lei de Newton é importante na mecânica, essa equação que a gente acabou de ver também ela é bastante importante quando você vai analisar um movimento de rotação. E, sendo mais preciso, não só o movimento de rotação, então é bom eu ser mais cuidadoso nesse ponto, né? Você vê que aqui, na realidade, isso você pode usar, ele realmente, a gente vai ver durante essa aula que ele vai ser útil para pegar algumas propriedades de um movimento de rotação, mas ele também ele se aplica para qualquer tipo de movimento, não necessariamente só em rotações, né? Então você vê aqui no movimento dessa partícula, o movimento dessa partícula é essa trajetória aqui arbitrária, que não é um círculo, não tem nenhuma rotação aqui, né? Então, a gente, da mesma maneira que eu defini o torque atuando numa partícula, num movimento totalmente arbitrário, a gente também, como a gente veja aqui, a gente pode definir o momento angular de uma partícula num movimento totalmente arbitrário. Ele não precisa estar fazendo um movimento circular, né? Então, isso vale, essa relação que eu acabei de demonstrar, a gente vai usar ela, no caso particular de rotação, mas ela vale no movimento arbitrário, não só em rotação, ok? Bom, então, uma vez que a gente definiu o momento angular para uma partícula, a gente pode estender isso para um conjunto, um sistema de partículas, né? E é claro, se eu tenho, não sei, N partículas, o momento angular total desse sistema de partículas vai ser a soma dos momentos angulares de cada partícula, né? Então, num sistema digamos, de N partículas, o momento angular do sistema ele vai ser a soma, eu vou usar a letra L maiúsculo para o momento total de um sistema, tá? Então, o L maiúsculo, o momento do sistema, ele vai ser a soma dos momentos angulares de todas as partículas que compõem esse sistema. Tá legal? Bom, essa soma é uma soma vetorial, como eu escrevi aqui. Tá? Agora, a gente pode derivar essa equação com relação ao tempo. E aí a gente usa, desculpa aqui, eu esqueci da derivar do parte de baixo. A gente pode usar essa relação que a gente acabou de definir para uma partícula, né? A derivada do momento angular de uma partícula satisfaz essa equação. Agora a gente usa isso para todas essas
N partículas, né? Então agora eu vou ter dois somatórios. Eu vou ter primeiro esse somatório sobre todas as partículas, e aí essa derivada daqui, ela vai ser, quando eu pego a partícula, não sei, a partícula 5, I igual a 5, ela vai ser a soma dos torques, de todos os torques que atuam nessa partícula, digamos, número 5, né, I igual a 5. Ou de maneira geral, então eu vou escrever essa soma bom, aqui eu vou ter dois somatórios, deixa eu colocar separado explicitamente isso para ficar bem claro, né? Eu tenho a soma em todas as partículas e a soma de todos os torques que atuam em todas as partículas. Então eu coloco aqui esse I para saber que isso aqui vão ser os torques tal A que atuam nessa partícula I, né? E eu somo sobre todas as partículas, né? Então aqui eu estou somando sobre todos os torques que atuam sobre todas as partículas, né? E bom, aqui alguns desses torques são devidos a forças internas do sistema, e alguns deles são devidos a forças externas ao sistema, né? E bom, como a gente já viu algumas aulas atrás, a soma dos torques devido às forças internas, quer dizer, os torques internos, quando a gente soma eles, esses torques vão se cancelar como decorrência da lei da ação e reação. E aí nesse somatório só vão sobreviver os torques externos, né? Então, da outra vez eu não mostrei, deixa eu mostrar isso explicitamente, como que acontece esse cancelamento, né? Então, digamos que, por exemplo, lá no meu sistema, eu tenho lá uma partícula 1, e eu tenho a outra partícula 2, então isso aqui são duas partículas que fazem parte lá do meu sistema de partículas, né? E digamos que eu tenho uma força atrativa entre essas partículas, podia ser repulsiva, tanto faz, mas só para desenhar, e eu vou considerar que essa força ela ocorre justamente na direção da linha que une as duas partículas, né? Então, aqui eu vou ter a força que a partícula 1 sente da partícula 2, e aqui vou ter a força que a partícula 2 sente da partícula 1, né? Bom, pela lei da ação e reação, a gente tem que esse F21 é o negativo do F12, quer dizer, essas duas forças têm que ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, né? Agora, quando a gente for calcular o torque dessas duas forças, essas duas forças estão, como eu falei, na linha, exatamente em cima da linha que une essas partículas, né? Então, quando a gente calcula o torque, quando eu já tinha comentado algumas aulas atrás, é a mesma coisa que quando a gente calcula o momento angular, a gente sempre faz com relação a um determinado ponto, um ponto de O, uma origem, né? Quer dizer, eu não estou mais escrevendo explicitamente esse O aqui nas equações para as equações não ficarem muito carregadas, né? Mas a gente sempre define, quando a gente está falando do cálculo do torque ou do momento angular, é sempre com relação a um ponto O, né? Então,
digamos que aqui o meu ponto O esteja, não sei, aqui, né? Aqui está o meu ponto O. Portanto, o vetor posição da partícula 1 com relação ao ponto O vai ser esse aqui, né? Esse aqui é o vetor R1 e isso aqui seria o vetor da partícula, o vetor posição da partícula 2 com relação ao ponto O. Agora, qual que é o... Vamos calcular o torque associado a essas duas forças diferentes, né? Primeiro, calcular o módulo, né? Então, digamos que o módulo do torque que a partícula 1 sente da partícula 2, a gente viu que uma das maneiras para calcular o módulo é a gente pegar o módulo do torque, né? É a gente pegar o módulo da força e multiplicar pelo braço de alavanca, né? Então, qual que é o braço de alavanca dessa força F12 com relação a esse ponto O? Bom, como a gente aprendeu, eu tenho que pegar essa linha que passa em cima da força F12 e o braço de alavanca vai ser o quê? Vai ser a linha, a distância desse ponto até essa reta, né? Isso aqui que é o braço de alavanca da força F12, né? Portanto, o torque que a partícula 1 sente da partícula 2 vai ser o módulo dessa força F12 multiplicado por esse braço de alavanca R perpendicular. Agora, qual que é o módulo do torque que a partícula 2 sente da partícula 1? Vai ser o módulo dessa força F21, mas a gente viu que o módulo dessa força F21, pela lei da ação-reação, é exatamente igual ao módulo dessa força F12, né? Então, eu posso escrever F12, né, multiplicado pelo braço de alavanca. Agora, então, a linha que passa em cima de F21 é exatamente igual à linha que passa em cima de F12. É a mesma para as duas forças, né? Então, o braço de alavanca também vai ser igual, né? Então, você vê que esses dois torques, o módulo do torque digamos, da força que a partícula 1 sente de 2 e o torque da força que a partícula 2 sente de 1, esses dois torques têm exatamente o mesmo módulo, né? Agora, qual é o sentido desses torques, né? Então, como está tudo no mesmo plano, esses torques vão ter que ser perpendiculares a esse plano, o plano da tela, né? Agora, qual é o sentido? Então, se você analisar, por exemplo, no caso do torque 1,2, eu tenho a força, desculpa, o vetor R está nessa direção, o vetor força está nessa direção, então o torque está entrando no plano. Enquanto que para o outro torque, o R2 está nesse sentido e a força está nesse outro sentido e o torque está saindo do plano. Tentem fazer isso por vocês mesmos e vocês vão ver que o sentido desses dois torques é oposto. Quer dizer, os dois torques têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, né? E aí, quando a gente pegar todo esse somatório aqui, sobre todos os torques, eu vou ter lá o torque da partícula 1, que a partícula 1 sente de 2 e que a partícula 2 sente de 1, que cancela.
e isso acontece não só entre essas duas partículas, mas quaisquer outras partículas do sistema. Portanto, todos os torques, devido a forças internas, se cancelam. Tá? Só vão sobreviver os torques devido a forças externas ao sistema. Tá? Então, em todo esse somatório, ele simplifica só para torques externos. E a equação ela vai ficar da seguinte forma. Né? Deixa eu colocar um pouco para cima. Então, eu vou colocar só um somatório para simplificar. Então, fica a soma em I, a soma em A. E agora, na soma desses torques, eu já vou considerar o torque das forças externas que atuam no sistema. E isso vai ter que ser igual à derivada de L com relação ao tempo. Bom, essa equação aqui, ela é análoga a uma equação que vocês já viram lá na Física 1, que também válida para um sistema de partículas. Quando você considera um sistema de partículas, você tinha lá que a soma das forças externas que atuam num sistema de partículas era igual à massa. Bom, eu poderia já colocar direto, vamos colocar assim, é igual a derivada do momento total do sistema com relação ao tempo. Né? Então, vocês veem que essa equação daqui é análoga a essa aqui. Esse P, eu coloquei um P maiúsculo, é o momento total do sistema. Tá? Então, mais uma vez, essa equação aqui é análoga a uma equação que vocês viram lá na Física 1. Né? E, bom, vocês veem também que essa equação daqui, ela é bem parecida com essa outra aqui. A única diferença é que essa aqui digamos, é uma equação que vale só para uma partícula. Né? Isso aqui é o momento só de uma partícula, o momento angular só de uma partícula, e aqui são os torques que atuam sobre a soma dos torques que atuam sobre essa partícula. Uma única partícula. Enquanto que essa outra equação daqui, ela corresponde a quando a gente tem um sistema, e aí nesse caso esse L maiúsculo é o momento angular de todo o sistema, e esse somatório aqui é a soma dos torques externos que atuam sobre todas as partículas do sistema. Tá? Agora, tudo que a gente viu até esse momento, para essa equação, quando eu calculei lá o momento angular, eu considerei um sistema de partícula arbitrário, totalmente arbitrário. Né? Podia ser, eu não sei, eu podia pegar um monte de pó de giz, jogar para o alto, e bom, essas equações elas valem para esse sistema de partículas, pó de giz que eu jogo para o alto. Né? Mas a gente viu no início, nas primeiras aulas, que as equações, em geral, as equações ficam mais simples quando a gente considera um sistema de partículas, quando o sistema de partículas forma um corpo rígido. Tá? Em geral, as equações ficam bem mais simples nessa situação. Tá? Então,
vamos ver como o momento angular do sistema, como ele fica no caso quando esse sistema forma um corpo rígido. Ok? Então vamos ver o que acontece nesse caso particular. E aí, agora sim, a gente vai considerar um corpo rígido. E, além disso, eu vou considerar que ele está, como a gente está fazendo em geral, né, considerar que ele está girando em torno de um eixo fixo. Né? Então, a gente vai aplicar essa equação aqui, que é uma equação que vale, em geral, para um sistema geral de partículas, a gente vai aplicar para o caso particular, quando eu tenho um corpo rígido, como esse aqui que eu desenhei, e, digamos, esse corpo rígido está girando em torno de um eixo que passa aqui por esse eixo Z. Então, aqui, ele também, isso aqui é o eixo de rotação. Tá legal? E eu vou considerar essa rotação em torno desse eixo com uma velocidade angular que eu vou chamar de ômega. E bom, a gente já viu que numa situação como essa, todas as partículas que compõem o corpo rígido, como essa partícula daqui, elas fazem um movimento circular em torno do eixo. Então, digamos que essa partícula daqui, eu vou chamar essa partícula da partícula I. Então, essa partícula I tem uma distância até o eixo, que eu vou chamar de R maiúsculo I. Né? E eu vou considerar, digamos, ela está. Vou tirar uma fotografia, estou tirando aqui uma fotografia dessa partícula, nesse determinado instante. E nesse instante, eu vou considerar, só para facilitar o cálculo que eu vou fazer aqui, eu vou considerar que esse plano, a partícula está exatamente num plano, e esse plano onde está a partícula, eu vou chamar esse eixo daqui, quer dizer, esse plano vai ser um plano XZ, tá? Só para, digamos, só simplificar o cálculo que eu vou fazer agora, e digamos, eu quero, como eu falei agora no início da aula, quando a gente for calcular, eu vou querer calcular o momento angular desse sistema, e para calcular o momento angular eu tenho que especificar a partir de qual ponto a gente está calculando esse momento angular. Então, digamos que aquele ponto que eu chamei de O, ele está aqui, né? E aí aquele vetor R, o vetor posição dessa partícula com relação a esse ponto O, é esse vetor aqui. Tá? Então, esse aqui é o vetor R, a posição dessa partícula aí com relação à minha origem. E além disso, bom, como essa partícula está fazendo esse movimento circular, vocês sabem que a velocidade de uma partícula, quando ela faz um movimento circular, ou qualquer movimento, né, ela é sempre tangente à trajetória, em particular, nesse movimento circular, a velocidade vai ser tangente a esse círculo. Né? Portanto, o momento, que é mv, né, o momento dessa partícula, o momento linear dessa partícula vai ter que ser um vetor tangente a esse círculo. Né? Eu estou supondo que a rotação está sendo no sentido anti-horário. Né? Então, esse aqui é para onde aponta o vetor P. Né? Você vê que se a partícula está nesse plano XZ, e o vetor P ele é tangente a esse círculo, então esse vetor aqui, como acho que mais ou menos fica claro aqui nesse desenho, ele tem que ser perpendicular a esse plano. Né? Eu tenho esse vetor aqui, ele está tangente a esse círculo,
isso implica que ele tem que estar perpendicular a esse plano XZ. E digamos que eu vou chamar θ esse ângulo que aparece aqui na figura. Outra coisa importante aqui nessa figura, que a gente vai ter que usar daqui a pouco, se eu tenho que esse vetor aqui, ele é um vetor que está, como nesse desenho aqui, digamos, eu acabei de falar que ele é perpendicular a esse plano, e o vetor R é um vetor que está nesse plano, então esses dois vetores vão ter que ser perpendiculares. Talvez uma melhor maneira de ver isso é dessa outra maneira aqui. Então, o que é isso aqui? Imagina que você queira ver você vê o que está acontecendo aqui de frente, né? Então, você tendo uma visão de frente, digamos, você olha e vê de frente esse plano XZ, como eu desenho aqui. Então, se você estiver de frente, você vai ver essa partícula vindo contra você, né? Então, aqui esse pontinho aqui com esse círculo é uma maneira que a gente, em geral, usa para quando você tem um vetor, como eu falei agora há pouco, esse vetor P, ele é um vetor que está saindo do plano. Então aqui, quando eu olho dessa maneira, esse vetor P, ele está saindo desse plano daqui, XZ. Então, quando a gente desenha dessa maneira um ponto com um círculo, como eu fiz aqui, isso aqui é uma maneira da gente escrever um vetor que está saindo do plano. Como se fosse uma espécie de uma flecha, você vendo uma flecha vindo para você, né? Ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui nesse desenho, normalmente eu desenho aqui aquele vetor R, que vai da origem até a partícula I. Então, aqui opa, aí. Então, aqui essa é a partícula I. Eu tenho aqui esse RI, ele está desenhado aqui. Como eu falei, o vetor P, ele sai aqui desse plano. E aí o que acontece? O vetor L, esse aqui é o momento angular, que eu ainda não tinha desenhado aqui, porque naquele desenho ia ficar complicado eu desenhar ele. Esse vetor L, a gente tinha visto que o vetor L, ele era o produto vetorial, o L é associado à partícula I, né? Ele é o produto vetorial desses dois vetores. E a gente aprendeu que o produto vetorial ele é sempre perpendicular a esses dois vetores. Então, se eu tenho o vetor R, que está aqui, e o vetor P é um vetor que está saindo desse plano, então o vetor que é perpendicular a esses dois, um vetor que está para cá e o outro vetor que sai do plano, ele vai ter que ser um vetor apontando nessa direção. Onde essa direção é tal que isso aqui é perpendicular. Outra coisa importante, você poderia estar em dúvida se ele aponta nesse sentido ou no sentido para cá, né? Mas se você fizer lá a regra da mão direita, você vai ter o R está nessa direção, né? O P está saindo do plano, então o L vai ter que estar vindo nessa direção como está aqui no desenho, né? Vou ter o R, colocar um dedo nessa direção, o outro saindo do plano, vai me dar um vetor, usando a regra da mão direita, vai me dar um vetor vindo aqui nessa direção. Tá? Então, esse aqui é o momento angular dessa partícula I.
né? Tá legal? Agora, bom, por enquanto a gente está só calculando o que eu quero fazer. Eu vou querer agora calcular o momento angular de todas as partículas que compõem esse corpo rígido, né? E a gente vai ver que, em particular, digamos, isso é um vetor, né? E a gente vai ver um resultado bastante simples desse momento angular para a componente desse momento angular de todo o sistema, a componente do momento angular na direção do eixo. Tá? Isso que eu quero calcular agora. Eu quero calcular o momento angular desse corpo rígido, né? Girando em torno deste eixo, isso na direção Z. Né? Então, quanto que vale isso? Primeiro eu vou ter que escrever esse momento angular aqui de uma maneira mais simples e depois eu vou somar sobre todos os momentos angulares de todas as partículas. Né? Então, desculpa, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar. Vocês veem o seguinte, eu tenho, isso eu vou precisar daqui a pouquinho, vocês veem que eu tenho esse triângulo daqui, que eu estou indicando com o mouse, tá legal? E eu tenho esse outro triângulo daqui, que agora eu estou indicando com o mouse. E se você olhar bem, esses dois triângulos são semelhantes, né? Então, se eu chamo esse ângulo daqui de θ, esse ângulo daqui também vai ser θ. Tá? Esse ângulo entre o L e a horizontal. Tá? Então, isso é outra coisa importante para chamar atenção nessa figura. Né? Então, quanto que vale? Aqui eu desenhei digamos, esse vetor LI, mas qual é o módulo desse vetor LI? Eu tenho que saber esse módulo para depois eu somar sobre todos os vetores, todos os momentos angulares de todas as partículas. Né? Então, a gente viu que o módulo daquele vetor LI, a gente viu que tem diferentes maneiras de escrever o módulo desse vetor. Uma das maneiras é a seguinte, bom, ele vai corresponder ao módulo desse vetor vezes o módulo desse vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Né? Isso foi uma das maneiras como a gente viu como a gente pode escrever esse módulo. Como eu já falei várias vezes, né? Sempre que eu colocar um vetor sem a seta em cima, já corresponde ao módulo do vetor. Né? Então, o módulo desse vetor vai ser o módulo de RI, o módulo de PI, vezes o seno do ângulo entre esses vetores. Agora, qual é o ângulo entre esses dois vetores? Né? Olhando aqui para a figura. Então, vocês têm uma ideia de qual é esse ângulo? Então, o vetor R, ele está aqui, né? Esse aqui que é o vetor R, e o vetor P, como eu falei, é um vetor que sai aqui desse plano, né? Ele está saindo desse plano, então, se o R está para cá, então eu tenho o R está apontando nessa direção, e o P, desculpa, deixa eu usar essa mão aqui, então, o R está saindo nessa direção, e o P ele está saindo do plano. Então, esses dois vetores, se você tem o R para cá e o P está saindo do plano, os dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Né? O R está aqui e o P sai do plano. Né? Então, vai ficar, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, aqui eu vou ter seno de 90. E, bom, seno de 90 é 1. Né? Então, nesse caso, o módulo desse vetor nada mais é do que RI vezes o momento momento linear da partícula. Vamos escrever esse momento linear da partícula. Vocês sabem que ele é a massa da partícula vezes a velocidade
da partícula. Né? Bom, tudo bem, a gente encontrou esse módulo do momento angular de L1. Agora, o que eu quero fazer vai ser o seguinte. Como eu falei, a gente vai ter digamos, uma forma... Eu vou estar interessado em calcular o momento angular na direção do eixo, na direção Z. Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar a componente do momento angular de cada partícula nessa direção Z. Quer dizer, o momento angular do sistema todo na direção Z vai ser igual ao quê? Vai ser a soma das componentes dos momentos angulares de cada uma das partículas nessa direção Z. Então, qual que é a... Então, esse aqui é o comprimento do vetor. O comprimento do vetor desse vetor aqui. É o comprimento de todo esse vetor. Agora, quanto que vale a componente Z desse vetor? A componente Z é pegar esse vetor e projetar aqui nesse eixo. A componente Z é isso aqui. Isso aqui, esse comprimento aqui, que é a componente Z desse vetor. Isso aqui que é o LIZ. E quanto que vale esse comprimento? Bom, isso é bem fácil, né? Esse comprimento aqui vai ser o comprimento do LI vezes o seno de θ. Então, a gente vai ter que LIZ vai ser o LI seno de θ. Bom, agora é só substituir o quanto que vale esse LI, porque eu fiz a conta aqui, né? Pronto, agora a gente pode... deixa eu já simplificar uma coisa aqui. Então, agora, essa combinação aqui... Quanto que vale essa combinação? O RI seno θ. Então, nessa figura daqui, agora a gente pega esse outro triângulo... esse RI é o comprimento desse lado desse triângulo. Então, o lado desse triângulo multiplicado pelo seno desse θ vai ser esse RI maiúsculo, a distância da partícula aí até o eixo. Tá legal? Bom, então agora que a gente já calculou a componente Z do momento angular de uma partícula, vamos pegar agora a componente Z do momento angular de todo o corpo rígido. Então, essa componente Z do momento total, momento angular total, vai ter que ser a soma de todas esses LIZ, das componentes Z de todas as partículas. Então agora é só eu somar, bom, só substituir esse resultado aqui. E agora, esse VI, vocês devem lembrar que a gente, eu falei que nesse corpo rígido, ele está com uma velocidade angular ômega. Esse é o dado que eu dei, e a gente consegue, a gente viu algumas aulas atrás como relacionar a velocidade de uma partícula que está girando, a velocidade v,
com o ômega, né? E como que a gente relaciona isso? A gente viu que isso aqui era o quê? O VI era ômega RI, onde RI é a distância da partícula até o eixo, né? Então, substituindo esse resultado aqui, então vai ficar ômega RI. E aí a gente tem RI com RI da RI quadrado, vai ficar o somatório de MI RI quadrado, ômega. Agora, esse ômega, ele é comum, digamos, aqui eu tenho um somatório sobre todas as partículas, mas em todos esses termos, esse ômega é o mesmo, né? Então eu posso, porque o ômega é a velocidade de todo o corpo rígido, né? Todas as partículas têm o mesmo ômega. Então eu posso colocar em evidência. Bom, num corpo rígido, a gente já aprendeu o que significa a soma de MI RI quadrado, né? O que é isso? É o momento de inércia. Então, a gente chega nesse resultado bastante simples, que o momento angular de um corpo rígido, a componente Z, ou mais especificamente a componente do momento angular de um corpo rígido na direção do eixo de rotação, é igual a I ômega. Esse resultado é bem importante. E mais uma vez, como todas as equações, essa equação está aqui análoga ao fato que você tem o momento linear de uma partícula mv. Então, a gente já viu que o I, o momento de inércia, é o análogo angular da massa e o ômega é o análogo da velocidade. Então você vê que, mais uma vez, essa equação aqui é análoga a essa outra equação. Mas, digamos, esse resultado aqui é bastante importante. Você poderia perguntar, tudo bem, eu calculei aqui a componente Z do momento angular para um corpo rígido, quer dizer, a componente na direção do eixo, né? Mas como L é um vetor, bom, você tem as componentes na direção x e y, né? Por que eu não estou calculando? A razão é porque, primeiro, em geral a forma não é muito simples e para o resultado que, digamos, o que a gente vai querer deduzir, essa componente aqui, a componente Z, a componente na direção do eixo do corpo rígido, ela realmente vai ser a componente que vai nos dar uma informação que é interessante, como a gente vai ver agora, né? Mas, digamos, a princípio eu tenho componentes x e y, mas para o que a gente quer ver agora, só essa componente aqui que tem essa forma simples e que já vai nos dar bastante informação, que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, né? Ok? Então, esse é um resultado bastante importante. Agora vamos ver o seguinte. A gente tinha visto que num sistema de partículas, quer dizer, voltando lá àquela equação que a gente tinha visto agora há pouco, né, a gente tinha essa relação aqui que vale sempre, né, para um sistema qualquer, não precisa ser necessariamente um corpo rígido, né? Essa relação aqui vale para um sistema totalmente arbitrário, né? Então vamos pegar essa equação daqui e aí considerar essa equação para o caso particular do corpo rígido, né? Então a gente tinha que
a soma dos torques externos que atuam no sistema de partículas vai ter que ser a derivada do L com relação ao tempo. Agora, no caso particular, se eu tenho, por alguma razão, um sistema em que a soma de todos os torques externos que está atuando nesse sistema é zero, o que vai acontecer? Então, nessa situação bem particular, quando a soma de todos os torques externos que atuam no sistema é zero, isso implica que a derivada do L com relação ao tempo vai ser zero. Isso implica que esse vetor L vai ser constante. Ok? E isso aqui vocês viram lá na Física 1, equações semelhantes a essa. Quando eu tenho uma quantidade que não depende do tempo, significa que essa quantidade ela é conservada. Né? Então, isso aqui corresponde à conservação do momento angular. Sempre que a soma dos torques externos que atuam num sistema de partículas é zero, o momento angular desse sistema é constante. Supondo, aqui eu vou sempre considerar que o meu sistema, não sei, se ele tem 10 partículas, ele está sempre com as 10 partículas, nunca está entrando nem saindo partícula do sistema. Né? Porque senão essa partícula podia, uma que entra ou sai, ela podia carregar momento. Né? Então, se a gente sempre considerar um sistema com número de partículas fixo, não entra nem sai partículas, se eu tenho que se a soma dos torques externos que atuam nesse sistema é zero, o momento angular total do sistema, esse é o momento angular total, é conservado. Então, isso aqui corresponde à conservação do momento angular. Que é parecido lá com a conservação do momento que vocês também já devem ter visto antes. Né? Então, isso aqui é a conservação do momento angular do sistema. Bom, esse resultado, eu usei essa equação daqui, que vale para qualquer sistema. Então, tudo que eu fiz aqui, a princípio, vale para qualquer sistema. Né? Agora, vamos considerar o caso particular lá do corpo rígido girando em torno de um eixo que está na direção Z. Né? Então, a princípio, isso aqui corresponde a 3 equações. Né? Eu tenho, isso aqui corresponde a que Lx é constante, Ly é constante, Lz é constante. Mas quando eu estou, digamos, eu poderia ter só esse somatório aqui, a componente desse somatório na direção Z sendo zero, e aí só o momento angular nessa direção Z que seria constante. Mas digamos, vamos considerar justamente uma situação como essa. Eu não estou interessado, quando eu estou pensando num corpo rígido, girando em torno do eixo, para o que eu quero obter, o resultado que eu quero obter agora, o que me importa é só a componente na direção Z. Então, vamos considerar agora o caso particular que o meu sistema é um corpo rígido.
e o eixo de rotação então, o que a gente vai ter é o seguinte, essa equação daqui, ela implica, como eu falei agora há pouco, que a princípio o Lx, a componente x do momento angular, num determinado instante inicial, vai ter que ser igual à componente x no instante final, a mesma coisa para a componente y e a mesma coisa para a componente z. Então, eu estou escrevendo essa equação em componentes. Tá legal? Agora, pegando essa equação daqui, que a gente tem uma forma simples para o LZ, como a gente viu agora há pouco. Então, quando a gente tem, se eu tenho que a soma, nessa equação daqui, se eu pego todo esse argumento aqui só para a direção Z, né, se a soma dos torques externos na direção Z é zero, a gente vai ter que só a derivada do LZ vai ser constante. E aí, bom, é o que eu escrevi agora há pouco. Eu vou ter, nessa situação, se ele é constante, eu posso pegar, se esse momento angular, essa componente do momento angular é constante, eu posso pegar em dois instantes, quaisquer, inicial e final, e esse LZ vai ter que ser, vai ter que ter o mesmo valor. Agora, a gente viu, então eu tenho essa relação daqui, e para o caso particular de um corpo rígido, a gente viu que esse LZ tem aquela forma simples, né? Ele é o valor do momento de inércia multiplicado pelo ômega, né? Então, essa relação daqui está me falando que o momento de inércia no instante inicial multiplicado pelo ômega no instante inicial vai ter que ser igual ao momento de inércia no instante final vezes o ômega no instante final. Então, essa relação daqui é bastante importante. Tá? Isso vai digamos, vamos ver alguns exemplos para ver como é que isso implica, né? Mas eu vou poder saber em diferentes situações, dependendo como que vale o momento, a velocidade angular inicial, saber a velocidade angular final, depois de algum tempo. Então, vamos pegar um exemplo. Bom, aqui vocês veem a minha habilidade artística de desenhar. Vocês veem claramente que eu sou da escola cubista, né? Vocês precisam ter um pouco de imaginação para entender os meus desenhos, né? Então, imagina que tem uma pessoa em cima de um banco, e essa pessoa, esse aqui é daqueles bancos que giram, né? Então, essa pessoa está em cima desse banco que gira e, por alguma razão, ela está girando com esse ômega i.
isso aqui é a velocidade angular que ela está girando em torno desse banco, né? E por alguma razão ela está segurando dois halteres aqui como está nessa figura, e ela está com braços abertos. Então, se ela está girando com essa velocidade ômega i em torno, digamos, em torno em cima desse banco, né? A gente pode calcular o momento de inércia, desculpa, o momento angular. Então a gente pode considerar como meu sistema a pessoa e o banco, porque o banco também está girando junto com a pessoa, né? E digamos que todo esse sistema da pessoa com esses halteres e o banco, todo esse sistema ele tem um momento de inércia que é o que eu chamei de I inicial, tá? Então esse I inicial é o momento de inércia do sistema, a pessoa com os halteres e o banco, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, como essa pessoa que está girando em torno de um eixo que passa exatamente nessa direção vertical, por simetria, o momento angular deve ser também todo ele aqui nessa direção desse eixo. A gente viu que esse momento, por simetria, porque vocês veem, não tem nenhuma diferença do lado direito para o lado esquerdo, então tem que estar realmente na vertical, né, em cima do eixo de rotação, né. Bom, esse L, ele só vai ter componente na direção Z, e a gente viu, digamos, a gente pode considerar isso um corpo rígido, né? Ele está lá parado, girando com os braços esticados, e a gente viu que nesse caso o momento, a componente Z do L, do momento angular, é o momento de inércia do sistema multiplicado pelo ômega, o ômega que ele está girando, né? Então esse é o momento angular desse sistema girando, né? E digamos que por alguma razão, em algum momento, essa pessoa, de repente ele fecha os braços, né? Como está aqui no outro desenho, né? Ele está primeiro com halteres, braços esticados, e aí ele pega o halteres e fecha os braços, né? Então o halteres fica exatamente no peito dele, né? Como nesse desenho, nesse desenho daqui. Então, o que vai acontecer nessa outra situação? Bom, primeiro, quando ele faz esse movimento, como eu estou considerando o meu sistema, a pessoa com os halteres e o banco, esse movimento é um movimento do braço, o braço dele trouxe os halteres para próximo ao peito dele. Isso digamos, é uma força, ele obviamente fez uma força para fazer esse movimento, mas essa força é uma força interna do sistema, né, que foi feita pelos braços dele que compõem o sistema. Então, se isso é uma força interna ao sistema, a gente viu que você só pode mudar o L, o momento angular, por torques externos ao sistema, né? Vocês viram, tinha aquela lei lá, o somatório dos torques externos é igual à derivada do L. Mas se não tem nenhum torque externo, eu só estou supondo que é desprezível o atrito entre o banco e o chão, tá? Essa coisa aqui que segura o banco, né? Então, supondo que não tem, quer dizer, esse movimento que ele fez foi uma força interna do sistema, não é uma força externa, então ele não produz um torque externo. Se ele não produz um torque externo,
significa que o L vai permanecer constante quando você vai dessa primeira situação para a segunda situação, né? Então, se o L inicial apontava assim, o L final é igual, né? Então, ele continua tendo o mesmo L. Vamos chamar aqui de LI, né? Então, digamos, aqui eu vou chamar I também, e aqui eu tenho um LF. Mas como eu falei, como eu tenho que, digamos, não teve nenhum torque externo atuando no sistema, eu tenho que o LZI vai ter que ser exatamente igual ao LZF. Ok? Agora, o que acontece quando você vem dessa situação para essa com relação a esse momento de inércia? Você mudou a distribuição de massa, de matéria do sistema, né? Então é claro que deve mudar o momento de inércia, né? Primeiro a pessoa está com o braço esticado, os halteres, supondo que eles são pesados, estão longe do eixo, e aí você faz assim e os halteres ficam em cima, do lado do teu peito, mas eles ficam exatamente na direção do eixo. Então, a princípio, o momento de inércia muda, né? Porque você mudou a posição dos halteres. E agora, o que vocês acham? Esse momento de inércia, ele aumentou ou diminuiu? Esse momento de inércia final, ele é maior ou é menor do que do caso inicial? Bom, quem falou que ele diminuiu, acertou. Por que ele diminuiu? Porque você nota que o momento de inércia, lembra que ele é a somatório da massa de todas as partículas a distância de MI/RI ao quadrado. Então, aqui nessa situação eu tenho a massa dos halteres a uma distância razoavelmente grande do eixo, né? Então eu tenho aqui uma parcela razoável da massa do sistema que está longe do eixo, né? Agora, nessa outra situação, os halteres estão praticamente em cima do eixo. Quer dizer, a distância dos halteres para o eixo é zero, né? Então, aqui a contribuição dos halteres é diferente de zero, porque eles estão longe do eixo. E agora aqui, a contribuição dos halteres para o momento de inércia é zero, ou praticamente zero, né? Então é claro que nessa situação aqui, como eu não tenho a contribuição dos halteres agora praticamente desprezível, bom, o resto praticamente não mudou, né? Bom, tem também o braço dele agora, a mão dele também está em cima do eixo, então ele está mais encolhido, né? Então tem mais matéria próxima do eixo, significa que o momento de inércia aqui é menor do que na situação inicial. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que agora, nessa situação, o momento, a componente Z do momento angular final, a princípio é o I final, ômega final. E dessa relação eu tenho que essas duas coisas aqui vão ter que ser iguais, né? Então, daqui, o que eu quero calcular sabendo a velocidade inicial, eu quero saber qual é a velocidade final de rotação. Então, daqui eu tenho que a velocidade final de rotação, é só passar esse I final dividindo para o outro lado.
E daqui dessa relação a gente tem esse I inicial, ele é um número maior do que o I final. Né? Se aqui é um número maior do que o que está aqui embaixo, significa que essa fração aqui é um número maior do que 1. Né? E se isso aqui é um número maior do que 1, significa que a velocidade angular final vai ter que ser maior do que a velocidade angular inicial. Então, aqui a gente conclui que, quer dizer, que a velocidade angular final, nessa situação, quando ele fecha os braços, ele vai rodar mais rápido do que na situação inicial. Então, aqui eu vou ter um W final que vai ser maior do que o W inicial. E eu posso, se eu souber o valor dos momentos de inércia inicial e final, a gente consegue calcular exatamente qual é esse valor. Né? Então, na internet tem alguns vídeos até mostrando, eu vou ver se eu consigo encontrar alguns vídeos mostrando explicitamente esse tipo de experimento, mas digamos, quando a pessoa faz isso de fechar o braço, ela aumenta a velocidade, aí depois quando ela abre outra vez, ela volta na situação inicial, aí ela vai voltar a diminuir a velocidade. Então, à medida que ela vai abrindo e fechando os braços, ela aumenta, ela vai mudando a velocidade angular dela. Ok? Então, esse é um exemplo do uso da conservação do momento angular. Né? Vamos ver agora um exercício lá da lista. Né? Então, isso é um exercício que está lá na lista que eu passei para vocês, o exercício 4. Eu coloquei... eu vou deixar... Não, melhor, eu deixo esse exercício para vocês fazerem. Acho que é melhor vocês pensarem antes. Ele é um pouco parecido com o exemplo que eu tenho agora, mas eu acho que é interessante vocês pensarem antes de eu fazer isso. Então, tentem fazer esse exercício e no início da próxima aula eu resolvo esse problema. Tá? Esse problema, como eu falei, está na lista do capítulo 12, lista dos exercícios que são feitos em aula do capítulo 12. Tá legal? Então tá, bom, então eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Ok.